Pearland, Texas. Subúrbio a 30 quilômetros de Houston. Terça-feira, 23 de julho. 19 horas e 47 minutos. O céu tinha aquela cor alaranjada típica do verão texano. O calor ainda irradiava do asfalto. Crianças brincavam nas ruas, churrasqueiras acesas. Som de conversas e risadas flutuando pelos jardins perfeitamente cortados. Ninguém percebia. Naquele exato momento, em 18 subestações espalhadas pela rede elétrica do Texas, linhas de código malicioso executavam comandos silenciosos. Algoritmos invisíveis, protocolos corrompidos. Sistemas de proteção sendo desativados um a um. Na casa número 234 da Silver Lake Drive, David Thompson ajustava o último painel solar no telhado. Engenheiro elétrico. 44 anos. 12 anos trabalhando para a companhia elétrica local antes de pedir demissão. Motivo oficial: buscar novos desafios. Motivo real: ele havia visto as falhas. Conhecia as vulnerabilidades, sabia o que estava por vir. Sarah, sua esposa, organizava as baterias de íon lítio na garagem. 16 unidades, capacidade total de 80 kWh. Suficiente para manter a casa funcionando por 5 dias sem sol. Lucas, o filho de 16 anos, programava o sistema de gerenciamento no laptop. 3 gerações de preparação concentradas em um único quintal. 19 horas e 52 minutos. As luzes piscaram. Uma vez, 2 vezes. David parou. Olhou para o horizonte. Algo estava errado. Aquele padrão não era normal. Não era uma flutuação comum. Era sincronizado, coordenado. 20 horas e 3 minutos. O escuro chegou como uma onda negra varrendo Houston de leste a oeste. Não foi gradual, foi instantâneo. 4,2 milhões de pessoas mergulharam na escuridão total em menos de 40 segundos. O silêncio veio primeiro, sem ar-condicionado, sem ventiladores, sem o zumbido constante da civilização moderna. Depois vieram os gritos, confusos, assustados, ainda sem compreender a magnitude do que estava acontecendo. David correu para dentro de casa, acionou o sistema de emergência. Os inversores zumbiam suavemente. As baterias assumiram a carga. As luzes da casa Thompson permaneceram acesas. Enquanto 400 mil residências ao redor mergulhavam no caos, aquela casa brilhava como um farol impossível. Sarah olhou pela janela. Viu as lanternas de celular acendendo nos quintais vizinhos. Ouviu portas batendo. Carros ligando. O pânico se espalhando casa por casa. Rua por rua. Lucas tentou acessar a internet. Nada. Ligou a televisão. Estática. Pegou o rádio de emergência. Apenas ruído branco entrecortado por fragmentos incompreensíveis. David sabia. Ele havia simulado esse cenário dezenas de vezes. Não era uma falha comum. Não era um raio. Não era sobrecarga. Aquilo era proposital, calculado, preciso. 20 horas e 17 minutos. As primeiras sirenes começaram a uivar na distância. Ambulâncias, bombeiros, polícia. Todos tentando navegar uma cidade subitamente cega. Semáforos apagados. Sistemas de comunicação falhando. Hospitais mudando para geradores de emergência que, em alguns casos, não ligavam há anos. Memorial Hermann Hospital, centro de Houston. 20 leitos de UTI, 60 pacientes em estado crítico dependendo de ventilação mecânica. Geradores iniciaram automaticamente. Mas o combustível armazenado era suficiente para apenas 12 horas. E ninguém sabia quando a energia voltaria. Texas Children's Hospital, unidade neonatal. 42 bebês prematuros em incubadoras. Sistemas de backup funcionando, por enquanto. Ben Taub Hospital. Pronto-socorro lotado. 300 pacientes aguardando atendimento quando as luzes se apagaram. O caos foi imediato. Pessoas tentando sair, pessoas tentando entrar. Seguranças usando lanternas para manter algum tipo de ordem. Mas no subúrbio de Pearland, na pequena comunidade de Silver Lake, 400 casas enfrentavam a mesma realidade brutal. Sem energia. Sem água corrente em poucos dias, quando as torres de pressurização parassem. Sem refrigeração.
Alimentos perecíveis começando a estragar. Medicamentos sensíveis ao calor perdendo eficácia. David olhou para Sarah. Ela entendeu o olhar. O que eles construíram nos últimos 3 anos não era mais um hobby excêntrico. Não era mais paranoia. Era a diferença entre luz e escuridão. Entre ordem e caos. Entre sobreviver ou apenas existir no desespero crescente. 20 horas e 41 minutos. Batidas na porta. Richard Palmer, vizinho da casa ao lado. 52 anos. Vendedor de imóveis. Sempre zombou dos preparativos de David. Chamava os painéis solares de exagero apocalíptico. Dizia que o Texas era forte demais para falhar. Agora estava ali, suando, assustado, segurando uma lanterna com bateria já fraca. David, suas luzes estão acesas. Como? Você tem um gerador? Preciso. Minha esposa tem insulina na geladeira. Se estragar? David olhou para ele. Não havia satisfação naquele momento. Não havia eu avisei. Apenas a consciência pesada de quem sabia que isso era apenas o começo. O que nenhum deles imaginava naquela noite era que o apagão não duraria horas, não duraria dias, e que a pequena micro-rede solar que David havia construído secretamente, conectando 40 casas voluntárias da comunidade, se tornaria algo muito mais perigoso do que apenas uma solução técnica. Ela se tornaria um alvo. Porque quando a luz se torna o recurso mais valioso do planeta, aqueles que a possuem precisam decidir, compartilhar e arriscar tudo, ou proteger e viver com o peso da escolha. Naquela noite de julho, enquanto Houston começava a compreender que o mundo não estava acabando, mas sendo reescrito pelas regras implacáveis da escassez e da dependência, David Thompson enfrentava uma verdade que nenhum manual de engenharia ensina. A tecnologia pode salvar, mas são as decisões humanas que definem quem merece ser salvo. 6 meses antes. Fevereiro. Relatório interno número 0347 da ERCOT, Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas. Classificação: confidencial. 42 páginas detalhando vulnerabilidades críticas em sistemas SCADA de 18 subestações principais. Marcus Garrett, engenheiro-chefe de cibersegurança, havia assinado aquele documento. Recomendações claras. Atualização imediata de firewalls. Segregação de redes operacionais. Implementação de autenticação multifator em todos os pontos de acesso remoto. Custo estimado: $23 milhões. Prazo de implementação: 3 meses. O relatório foi arquivado. Prioridade: baixa. Justificativa: orçamento direcionado para expansão de capacidade. A demanda estava crescendo. Novos bairros, novas indústrias. A infraestrutura precisava acompanhar o crescimento econômico. Segurança poderia esperar. Mas o que Marcus Garrett não sabia era que, naquele exato momento, em um servidor localizado em algum lugar indeterminado do leste europeu, linhas de código estavam sendo escritas especificamente para explorar cada uma das 42 vulnerabilidades que ele havia documentado. SCADA. Supervisory Control and Data Acquisition. Os sistemas nervosos da rede elétrica moderna. Controlam transformadores. Gerenciam fluxo de energia, monitoram cargas, protegem contra sobrecargas. São os guardas invisíveis que mantêm bilhões de watts fluindo de forma organizada e segura. E eram completamente desprotegidos. Protocolo Modbus TCP. Desenvolvido nos anos 80 para comunicação industrial. Projetado para ambientes fechados e confiáveis. Sem criptografia nativa. Sem autenticação robusta. Como deixar a porta de casa aberta confiando que ninguém malicioso passaria por ali? Jennifer Hayes, analista de segurança de redes, havia identificado o problema em dezembro. Escreveu um memorando de 9 páginas explicando como um invasor poderia, teoricamente, injetar comandos falsos nos controladores das subestações. Forçar disjuntores a abrir, desativar proteções, criar cascatas de falhas que colapsariam regiões inteiras. O memorando foi lido. Discutido em uma reunião de 40 minutos, classificado como cenário improvável de ameaça avançada persistente. Arquivado junto com o relatório de Marcus. Segurança era sempre improvável, até não ser mais. Domingo, 21 de julho.
3 dias antes do apagão, servidor de manutenção remota da subestação número 7, nordeste de Houston, um técnico chamado Robert Chen acessou o sistema para verificar leituras de temperatura em transformadores. Rotina. Fazia isso toda semana há 6 anos. O que ele não viu foi o segundo login. Simultâneo. Invisível. Utilizando credenciais clonadas 3 meses antes através de um ataque de phishing direcionado a outro funcionário. Um e-mail aparentemente inocente sobre a atualização de benefícios corporativos. Um link. Um download silencioso. Acesso completo. Durante 72 horas, o invasor mapeou toda a rede. Cada subestação, cada ponto de controle, cada protocolo de segurança, cada sistema redundante. Identificou os 18 pontos críticos que, se falhassem simultaneamente, criariam um colapso em cascata impossível de conter rapidamente. Terça-feira, 23 de julho, 19 horas e 50 minutos. O ataque começou. Primeiro, os sistemas de monitoramento foram silenciados. Alarmes desativados. Logs de eventos corrompidos. Como cegar os guardas antes de invadir o banco. 19 horas e 52 minutos. Comandos de abertura enviados para 146 disjuntores principais em 18 subestações diferentes. Simultaneamente. Coordenados ao milissegundo. O grid não foi destruído. Não houve explosões. Não houve fogo. Foi simplesmente desconectado. Como arrancar o plug de um aparelho gigantesco que alimentava 4,2 milhões de vidas. A física foi implacável. Quando um transformador de potência é subitamente desconectado sob carga total, correntes de interrupção criam campos magnéticos que podem danificar isolamentos internos. 18 transformadores principais, valendo cada um entre 3 e 5 milhões de dólares. Com tempo de fabricação de 18 a 24 meses, sofreram estresse mecânico severo. 3 deles apresentaram falhas estruturais imediatamente. Não podiam ser religados mesmo quando o controle fosse restaurado. Os outros 15 tecnicamente poderiam voltar, se houvesse equipes suficientes, se houvesse equipamentos de teste, se houvesse tempo, se houvesse coordenação. Mas coordenação requer comunicação. E comunicação requer energia. Torres de celular tinham baterias de backup. Autonomia, 4 a 8 horas dependendo da carga. Depois disso, silêncio. Internet via cabo, inexistente sem energia nas centrais de distribuição. Rádio, limitado a equipamentos com bateria própria. Marcus Garrett estava no centro de controle de emergência quando tudo aconteceu. Viu os monitores ficarem vermelhos, depois pretos, depois nada. Tentou iniciar protocolos de recuperação, mas recuperação assume que você tem controle. E eles não tinham mais controle de nada. Jennifer Hayes estava em casa quando as luzes se apagaram. Olhou para o céu. Claro, sem tempestades, sem raios, sem explicação natural. Seu instinto de analista de segurança disparou imediatamente. Isso não é acidente. Robert Chen estava dirigindo na rodovia 45 quando viu a cidade inteira se apagar no espelho retrovisor. Como alguém desligando um interruptor gigante. Seu primeiro pensamento foi: não é possível. Os sistemas redundantes deveriam... Então percebeu. Alguém desativou os sistemas redundantes primeiro. No centro de controle, agora operando com geradores de emergência, a equipe tentava entender o escopo. Telefonemas para outras regiões. Alguns atendiam, outros não. Lentamente, a verdade terrível emergiu. Não era apenas Houston. Era toda a região metropolitana. 18 subestações principais. Área de cobertura. 3.200 km². População afetada. 4,2 milhões de pessoas. E o pior, sem saber como o ataque foi executado, não tinham como garantir que reconectar o sistema não causaria novos danos. Marcus Garrett fez a ligação que ninguém queria fazer. Para o governador, para a FEMA, para o Departamento de Energia. A mensagem era simples e aterrorizante. Não sabemos quanto tempo levará. Não sabemos o quanto está comprometido. Não sabemos se é seguro religar. E não sabemos se estamos sozinhos ou se outros grids estão sob ataque agora. Enquanto isso, nas ruas de Houston,
A realidade começava a se manifestar de formas que nenhum planejamento emergencial previu adequadamente. Postos de gasolina. Sem energia, bombas não funcionam. Pessoas presas com tanques vazios. Supermercados, portas automáticas trancadas, câmaras frias desligando. Segurança tentando manter ordem com lanternas. Hospitais, geradores funcionando, mas combustível limitado. E fornecedores de diesel também sem energia para bombear estoque. Sistemas de água. Torres de pressurização com autonomia de 24 a 48 horas. Depois disso, torneiras secas. Semáforos apagados, acidentes multiplicando. Serviços de emergência sobrecarregados tentando responder sem comunicação eficiente. E a noite estava apenas começando. O que Marcus Garrett, Jennifer Hayes, Robert Chen e milhares de engenheiros e técnicos pelo Texas compreenderam naquela noite foi algo que desafia todo o orgulho tecnológico da civilização moderna. Somos extraordinariamente sofisticados e obscenamente frágeis. Cada conforto depende de uma cadeia invisível de suprimentos, protocolos e energia. Remova um elo, apenas um, e a cascata é inevitável. Ninguém imaginava que a nossa maior invenção, a rede elétrica interconectada, construída ao longo de décadas com bilhões de dólares e considerada uma das maravilhas da engenharia moderna, carregava em seu código e em suas conexões a vulnerabilidade exata que permitiria seu colapso total em menos de 60 segundos. E ninguém imaginava que, escondida em um subúrbio tranquilo de Pearland, uma solução técnica considerada não autorizada estava prestes a se tornar a única esperança de 400 famílias. Mas essa esperança viria com um preço que ninguém estava preparado para pagar. Quarta-feira, 24 de julho, 6h15 da manhã. Primeiro amanhecer sem energia. O calor chegou cedo. Texas, em julho, não perdoa. Temperatura prevista, 38 graus Celsius. Sensação térmica, 42. Sem ar-condicionado, casas se transformam em fornos. Concreto e tijolo absorvem calor durante o dia, liberam durante a noite. O ciclo térmico se torna insuportável. David Thompson estava acordado desde as 5. Não havia dormido. Ficou monitorando os sistemas. Consumo das 40 casas conectadas à microrrede. Estável. Carga das baterias, 83%. Painéis solares começando a gerar com o nascer do sol. Autonomia projetada, indefinida enquanto houver sol. Mas o que ele via pela janela era diferente. A rua estava cheia de gente. Vizinhos saindo de casas escuras procurando informação, procurando esperança, procurando entender o que fazer quando a infraestrutura básica simplesmente desaparece. Richard Palmer foi o primeiro a bater na porta. Novamente. Desta vez trazia a esposa, Helen. Ela segurava uma bolsa térmica. Dentro, 4 frascos de insulina. Medicamento sensível. Precisa ser refrigerado entre 2 e 8 graus Celsius. Fora dessa faixa, perde eficácia. E Helen era diabética tipo 1, dependente de insulina há 23 anos. David, por favor, só preciso colocar isso na sua geladeira. Só até a luz voltar. Disseram que seria hoje. Sarah abriu a porta. Olhou para Helen, para os frascos, para o desespero real nos olhos da mulher. Acenou com a cabeça. Entre. Pode guardar. Vou separar um espaço. 10 minutos depois, outra batida. Angela Martinez, 39 anos, enfermeira, mãe de 2 filhos, 5 e 8 anos. Trazia uma pequena caixa de isopor com bolsas de gelo derretendo. Dentro, antibiótico prescrito para a filha mais nova. Otite severa. Precisa ser mantido refrigerado. Depois foi Thomas Wright, 61 anos, veterano do exército. Morava sozinho 3 casas adiante. Não trazia medicamentos, trazia uma pergunta. Você construiu isso sozinho? Essa rede? É legal? Como funciona? David hesitou. Tecnicamente não era ilegal possuir painéis solares e baterias. Mas criar uma microrrede interconectando múltiplas residências sem autorização expressa da companhia elétrica estava em zona nebulosa. Regulações estaduais exigiam aprovação, inspeções, certificações.
Ele havia burlado esse processo. Argumentaria que era sistema de backup privado, mas sabia que era mais que isso. Até às 9 da manhã, 17 pessoas haviam aparecido na casa dos Thompson. Alguns com medicamentos, outros com perguntas, outros apenas querendo ver com os próprios olhos uma casa com luzes funcionando, enquanto o resto do mundo escurecia. David tomou uma decisão. Reuniu todos no quintal. Explicou o básico. Micro-rede solar comunitária. 40 casas conectadas. Construída ao longo de 3 anos. Sistema de baterias compartilhadas. Geração distribuída. Cada casa contribuiu financeiramente. Cada casa tem autonomia limitada, mas coletivamente sustentável. Por que não nos convidaram? Richard perguntou. A voz tinha uma mistura de mágoa e acusação. David respirou fundo. Convidamos. Há 2 anos. Apresentamos o projeto em uma reunião de bairro. Vocês chamaram de exagero. Disseram que o Texas nunca falharia. Disseram que gastar $15 mil em painéis solares era paranoia. Silêncio desconfortável. Thomas Wright quebrou o silêncio. E agora? Vocês vão compartilhar ou vão se esconder atrás dessa energia enquanto o resto de nós... Deixou a frase no ar. Sarah respondeu antes de David. Não estamos escondendo nada, mas precisamos ser realistas. Nosso sistema foi dimensionado para 40 casas, não para 400. Se tentarmos estender, colapsa para todos. É física, é matemática, não é egoísmo. 9h36. Explosão no horizonte. Direção sudeste. Fumaça subindo. Todos viraram. David pegou o binóculo. Transformador queimado. Provavelmente alguém tentando religar sistemas sem protocolo adequado. Sobrecarga instantânea. Equipamento destruído. Aquilo mudou a energia da conversa. Thomas falou baixo. Vai demorar, não vai? Não volta hoje. Talvez não volte essa semana. David não respondeu. Não precisava. Todos sabiam. 12:00. Temperatura, 35 graus. Dentro das casas sem ventilação, 40. Pessoas começando a sair para as ruas procurando sombra, procurando brisa, crianças chorando, idosos sofrendo. O calor não é só desconforto, é perigo real. Desidratação, exaustão térmica. Em casos extremos, complicações sérias. David abriu a garagem. Ligou 2 ventiladores industriais. Direcionou para a rua. Quem precisar de um lugar fresco, pode vir. Não temos espaço para todos, mas podemos fazer turnos. Foi como abrir comportas. 40 pessoas apareceram em meia hora. Famílias inteiras, idosos, crianças pequenas, todos procurando ar fresco, procurando alívio. A garagem dos Thompson se transformou em refúgio improvisado. Sarah organizou água gelada. Distribuiu para crianças primeiro, depois idosos, depois todos que precisavam. David sabia que cada copo retirado da geladeira significava energia consumida. Energia que precisava ser reposta. Calculou mentalmente, sustentável por enquanto, mas só por enquanto, 14 horas. Caminhão de notícias tentando circular. Repórter com câmera à bateria, procurando histórias. Encontrou Silver Lake. Encontrou a casa iluminada. Encontrou a multidão na garagem dos Thompson. Câmera ligada. Microfone estendido. Vocês estão com energia? Como? Isso é gerador? David hesitou. Sabia que exposição traria atenção. Atenção traria pressão. Pressão de autoridades. Pressão de reguladores. Pressão de vizinhos desesperados. Mas a repórter não esperou resposta. Filmou tudo. A casa iluminada. Os painéis solares. As pessoas refugiadas do calor. A micro-rede invisível, mas funcionando. Aqui em Pearland, enquanto milhões sofrem sem energia, uma comunidade de 40 casas permanece totalmente funcional graças a um sistema solar construído secretamente. Mais detalhes às 18 horas. A notícia foi ao ar 3 horas depois. 18h15. 50 pessoas em frente à casa dos Thompson. Não mais vizinhos curiosos, pessoas de outros bairros. Viram a reportagem, ouviram sobre o lugar com energia, vieram procurar ajuda, procurar refrigeração, procurar esperança. David olhou para Sarah. Ela entendeu o olhar.
Aquilo não era mais sobre tecnologia. Era sobre escolhas, sobre limites, sobre onde traçar a linha entre solidariedade e sobrevivência. Thomas Wright se posicionou na entrada da garagem, voz firme. Pessoal, precisamos de organização. Não dá para todo mundo ao mesmo tempo. Vamos fazer turnos. 1 hora cada grupo. Prioridade para crianças pequenas e idosos com condições de saúde. Quem não está nessas categorias, aguarda. Houve reclamação. Houve resistência. Mas houve também algo inesperado. Obediência. Porque na ausência de autoridade oficial, qualquer estrutura é melhor que caos. A noite chegou trazendo alívio térmico, mas revelando nova realidade. Houston, no escuro. Vista de satélite mostraria mancha negra onde costumava haver constelação de luzes. Apenas pontos isolados, geradores hospitalares, refúgios emergenciais. E uma pequena área em Pearland, onde 40 casas brilhavam teimosamente contra a escuridão. Richard Palmer sentou ao lado de David na varanda. Observaram a rua cheia de pessoas, famílias acampando nos jardins procurando ar fresco, conversas baixas, lanternas piscando. Você sabia que ia chegar nisso? Richard perguntou. David demorou para responder. Sabia que podia, não sabia quando ou como, mas sabia que sistemas complexos têm pontos de falha e que ninguém se prepara até ser tarde. E agora? Agora a gente descobre se preparação é suficiente. Ou se o problema nunca foi técnico. Se sempre foi sobre quantas pessoas você consegue salvar antes de ter que escolher quem fica sem. Aquela noite, enquanto Houston enfrentava o primeiro dia completo sem infraestrutura básica, enquanto hospitais racionavam combustível para geradores, enquanto sistemas de água começavam a falhar em áreas periféricas, enquanto saques começavam em distritos comerciais, e enquanto autoridades prometiam normalização em 48 horas, sem saber se poderiam cumprir, David Thompson enfrentou a primeira verdade brutal do colapso. Tecnologia resolve problemas técnicos. Mas quando a sociedade começa a desmoronar, são as escolhas morais que definem quem sobrevive. E quanto você está disposto a sacrificar do seu conforto, da sua segurança, da sua reserva, para estender a mão para quem não se preparou. Porque o fogo que batiza sobrevivencialistas não é o desastre em si. É a decisão de manter a porta aberta ou trancá-la. E viver com as consequências de ambas as escolhas. Um recado rápido para você. Se você acha que precisa de sorte para se dar bem na vida, pensa de novo. A sorte é só a desculpa que a gente dá quando não se prepara direito. Quer ver como é fácil mudar isso? Vamos contar juntos? 3 segundos. É o tempo que você leva para dar uma olhada aqui na descrição e descobrir o material que eu preparei para você começar a virar o jogo. Agora, 2 segundos. Clica aí no botão de se inscrever para não perder nenhuma dica que vai te colocar na frente. E por fim, 1 segundo para você tomar a decisão de não depender mais da sorte e começar a construir o seu próprio sucesso com estratégia e conhecimento. Obrigado pelo seu tempo. Vamos continuar com a história. Quinta-feira, 25 de julho. 48 horas sem energia, segundo o amanhecer no escuro. A promessa das autoridades não se cumpriu. A energia não voltou. E ninguém sabia dizer quando voltaria. No centro de controle de emergência, Marcus Garrett enfrentava uma realidade técnica implacável. Os 3 transformadores principais que apresentaram falhas estruturais precisavam ser substituídos. Cada unidade pesava 180 toneladas. Precisava ser fabricada sob encomenda. Tempo de produção, 18 a 24 meses em condições normais. Condições normais não existiam mais. Ligações para fabricantes nos Estados Unidos, Canadá, México, todos com listas de espera. Tentativa de adquirir unidades de contingência de outros estados. Resposta: não podemos comprometer nossa própria segurança energética. A cascata de falhas se aprofundava. Mas em Silver Lake, Pearland, uma transformação diferente estava acontecendo. David Thompson acordou às 5h30. Verificou os sistemas. Baterias, 76%. Consumo noturno foi maior que o esperado. Causa: pessoas deixando aparelhos ligados desnecessariamente, carregando celulares que não tinham sinal,
acendendo luzes em todos os cômodos por ansiedade de ter luz disponível. Comportamento humano. A variável que nenhum cálculo de engenharia pode prever completamente. Reunião às 7 da manhã. Convocou as 40 famílias da microrrede. Quintal lotado, rostos cansados, crianças inquietas, tensão no ar. David foi direto. Precisamos falar sobre conservação. O sistema está funcionando, mas não foi projetado para uso irrestrito 24 horas. Temos energia, mas precisamos ser inteligentes. Apresentou os números. Geração média diária, 240 kWh. Capacidade de armazenamento, 800 kWh. Consumo atual, 180 kWh por dia. Margem de segurança, 33%. Sustentável? Alguém perguntou. Indefinidamente. Se mantivermos esse padrão, se o clima cooperar, se não houver falhas de equipamento e se não expandirmos. Thomas Wright levantou a mão. Quantas pessoas vieram ontem pedir ajuda? 123, contei. E quantas voltarão hoje? David não respondeu. Não precisava. Sarah assumiu a palavra. Precisamos de regras, protocolos. Não podemos operar no improviso. Então aqui está a proposta. Prioridades em camadas. Projetou uma lista no quadro branco improvisado. Camada 1. Necessidades médicas críticas. Refrigeração de medicamentos essenciais. Equipamentos médicos domiciliares. Oxigenoterapia. Diálise portátil se houver. Camada 2. Crianças e idosos. Ventilação durante picos de calor. Água gelada. Espaço refrigerado em turnos de 2 horas. Camada 3. Comunicação. Carregamento de rádios de emergência. Um celular por família para eventual retorno de sinal. Laptops apenas para necessidades essenciais. Camada 4. Preservação. Refrigeração rotativa de alimentos perecíveis. 20 minutos por geladeira, 3 vezes ao dia. Camada 5. Conforto, ventiladores apenas durante o dia. Iluminação mínima à noite, entretenimento eletrônico suspenso. Houve silêncio. Depois reclamações, depois discussão, depois aceitação gradual de que luxo não era mais uma opção, que energia se tornara moeda, e moeda precisa ser gasta com sabedoria. Angela Martinez, a enfermeira, ofereceu ajuda. Posso fazer triagem médica, identificar quem realmente precisa de cuidados prioritários. Evita que o sistema seja sobrecarregado por demandas não essenciais. Aprovado. Thomas Wright sugeriu turnos de vigilância. Se a notícia se espalhar, vamos ter mais gente, e nem toda a gente vem com boas intenções. Precisamos de olhos no perímetro. Rotação de 6 horas. Voluntários. David hesitou. Vigilância soava militarista. Mas a lógica era sólida. Aprovado. Richard Palmer, surpreendentemente, ofereceu ajuda com logística. Trabalho com planilhas há 20 anos. Posso organizar a agenda de uso, horários, prioridades, evitar conflitos de acesso. A comunidade estava se estruturando. Não mais apenas vizinhos compartilhando energia, mas um sistema organizado de sobrevivência coletiva. 10 horas da manhã. Um carro desconhecido entrou na rua. Não era vizinho. Placa de outro condado. Motorista procurando algo. Parou em frente à casa dos Thompson. Desceu, homem magro, 40 e poucos anos. Rosto queimado de sol, olhos fundos de quem não dormiu. Vi na TV, vocês têm energia. Preciso, minha mãe, 82 anos, enfisema. Precisa de concentrador de oxigênio. A bateria acabou ontem à noite. O hospital mais próximo com gerador está a 40 quilômetros e não aceita mais pacientes. Por favor. Angela avaliou. Verificou a saturação de oxigênio da idosa no banco de trás do carro. 78%. Perigosamente baixo. Acenou para David. Tragam o concentrador. Vamos conectar. O equipamento foi instalado na garagem. Consumo. 300 watts contínuos. Adicionando carga permanente ao sistema. Mas a alternativa era assistir alguém enfrentar complicações respiratórias graves. Angela ficou monitorando. David recalculou as projeções. Margem de segurança caiu para 28%. 13 horas. Outro carro, outra história. Família de 4 pessoas. Casa a 15 quilômetros. Sem energia, sem água corrente desde ontem. Reserva acabou.
Crianças pequenas desidratadas. Sarah preparou soro caseiro. Água, sal, açúcar. Proporções exatas. Conhecimento básico que salva vidas quando infraestrutura falha. As crianças beberam. Descansaram. Recuperaram. A família agradeceu. Perguntou se podiam ficar. David explicou as limitações. Eles entenderam. Mas antes de ir, o pai perguntou: como vocês sabiam? Como vocês se prepararam? Dave pensou na resposta. Não sabíamos. Mas entendemos que sistemas complexos têm vulnerabilidades. Que conveniência cria dependência. E que dependência total é risco existencial. Então diversificamos. Criamos redundância. Não por paranoia, por prudência. O homem anotou algo no celular quase sem bateria. Guardou. Quando isso acabar, vou fazer igual. Não quero passar por isso de novo. 15 horas. Jennifer Hayes, a analista de segurança da ERCOT, apareceu na rua. Não em função oficial, em busca pessoal. Ela também morava em área sem energia. Ouviu sobre Silver Lake. Veio investigar. David a reconheceu de reuniões técnicas anos antes. Convidou para entrar. Jennifer examinou o sistema com olhos profissionais. Inversores, controladores de carga, baterias de íon lítio com sistema de gerenciamento térmico. Conexões em paralelo criando microrrede de baixa tensão, desconectada da rede principal por chaves de transferência automática. Engenhoso, ela admitiu. Tecnicamente sólido. Mas você sabe que isso viola código 73.2 das regulações estaduais. Microrredes independentes precisam de licenciamento. David não negou. Sei. Tentei obter aprovação há 3 anos. Processo parado na burocracia há 32 meses. Desisti de esperar. Jennifer olhou ao redor. Viu a idosa respirando oxigênio. Viu as crianças descansando no fresco. Viu o sistema funcionando enquanto milhões sofriam. Oficialmente, eu deveria reportar isso. Não oficialmente. Respirou fundo. Vocês são a única coisa funcionando neste desastre. E precisamos estudar por quê. Posso voltar amanhã? Com equipamentos de medição? Quero documentar isso, para quando reconstruirmos. David concordou. 18 horas. Reunião da microrrede. Balanço do dia. 37 pessoas atendidas de fora da comunidade. 2 equipamentos médicos conectados permanentemente. Consumo subiu. Margem caiu para 24%. Sustentável? Alguém perguntou. David olhou para os números. Para as projeções, para as faces esperançosas. Por enquanto, se o clima ajudar, se não tivermos dias nublados prolongados, e se estabelecermos limite rígido de carga externa. Thomas Wright apresentou o relatório de vigilância. Movimento aumentou, carros desconhecidos circulando, pessoas observando, tirando fotos, ainda nada ameaçador, mas a atenção está crescendo. Sarah compartilhou preocupação. Vi comentários online, fóruns locais, algumas pessoas chamando a gente de heróis, outras de egoístas, outras questionando por que não compartilhamos com todos. A divisão estava se formando. Aqueles que viam a microrrede como solução inspiradora e aqueles que a viam como privilégio injusto. 22 horas. David não conseguia dormir. Ficou observando os monitores. Carga das baterias descendo lentamente durante a noite. Geração zero até o amanhecer. Consumo contínuo de equipamentos médicos, refrigeração mínima e iluminação de segurança. Fez cálculos mentais, projeções, cenários. Se adicionassem mais 5 equipamentos médicos, margem cai para 15%. Arriscado, mas gerenciável. Se tivessem 3 dias consecutivos de nuvens pesadas, geração cai 60%. Precisariam racionar agressivamente. Se a demanda externa dobrasse, colapso em 72 horas. O sistema funcionava. Mas funcionava no limite. No fio da navalha entre sustentabilidade e sobrecarga. Ele olhou pela janela. Viu as luzes da comunidade. Pequenos pontos brilhantes em mar de escuridão. Farol de esperança. Alvo pintado. Lucas, seu filho, desceu da escada. Sentou ao lado do pai. 16 anos. Idade de questionar, idade de entender. Pai,
Quanto tempo conseguimos manter isso? David não mentiu. Tecnicamente, indefinidamente se formos rigorosos. Praticamente, até o peso da responsabilidade ou a pressão externa se tornarem insustentáveis. E depois? Depois descobrimos se construímos um modelo de futuro ou apenas um desvio temporário do inevitável. Naquela noite, enquanto Houston enfrentava o terceiro dia de colapso, enquanto hospitais desligavam alas inteiras para economizar combustível, enquanto sistemas de água falhavam em mais bairros, enquanto saques se intensificavam e Guarda Nacional era mobilizada, e enquanto autoridades continuavam prometendo normalização sem data definida, a pequena micro-rede de Silver Lake provou algo fundamental. A vantagem do preparador não é evitar o desastre. É ter margem de manobra quando todos os outros estão encurralados. É transformar caos em escolhas. É substituir pânico por protocolo. É converter dependência em autonomia. Mas essa vantagem vem acompanhada de peso. Porque quando você é o único com luz, todos os olhos se voltam para você. E você precisa decidir se ilumina o caminho ou protege a chama. E essa decisão, David Thompson estava descobrindo, não tem resposta fácil. Apenas consequências. Todas elas difíceis de carregar. Sábado, 27 de julho. 4 dias e meio sem energia. Quinto amanhecer no escuro. Houston não estava mais no caos. Estava em transformação, adaptação forçada, evolução emergencial. Lojas que conseguiram manter segurança começaram a aceitar apenas dinheiro. Caixas eletrônicos não funcionavam. Cartões inúteis. A economia voltou ao primitivo. Escambo, troca direta. Valor real de objetos revelado pela necessidade imediata. Água engarrafada valia mais que eletrônicos. Alimentos não perecíveis mais que joias. Combustível mais que quase qualquer outra coisa. As prioridades da civilização foram reescritas em 72 horas. Hospitais operavam em modo de crise total. Apenas emergências. Pacientes estáveis mandados para casa com instruções básicas. Combustível para geradores racionado para UTIs e centros cirúrgicos. O resto improvisava. Angela Martinez voltou ao hospital onde trabalhava. Memorial Hermann foi solicitada. Equipe reduzida, demanda triplicada. Trabalhou 14 horas seguidas. Viu coisas que nenhum profissional de saúde deveria ver em país desenvolvido. Pessoas chegando desidratadas por falta de água corrente. Complicações evitáveis que se tornaram graves por falta de refrigeração para medicamentos. Idosos com quadros respiratórios piorados pelo calor extremo sem ventilação. Crianças com problemas de saúde por consumo de água inadequada. Ela voltou para Silver Lake exausta, traumatizada, mas com clareza absoluta sobre o valor do que tinham ali. Vocês não fazem ideia, disse na reunião noturna da comunidade. Lá fora está. As pessoas estão enfrentando situações críticas. E nós aqui temos água gelada, ventilação, refrigeração para medicamentos. Temos o que hospitais não têm mais. Silêncio pesado. David sabia o que vinha a seguir. Você quer que expandamos o atendimento. Quero que salvemos vidas, se conseguirmos. A discussão durou 2 horas. Argumentos técnicos, argumentos éticos, argumentos práticos. Lado técnico, sistema no limite. Expandir é arriscar colapso total. Perder tudo tentando ajudar todos. Lado ético. Tem capacidade de ajudar. Pessoas estão em perigo real. Negar ajuda é escolher quem merece sofrer. Lado prático. A tensão está crescendo. Manter-se isolados cria ressentimento. Pode virar alvo. Compartilhar moderadamente pode construir boa vontade. Votação. 23 a favor de expansão controlada, 15 contra, 2 abstenções. Decisão tomada. Domingo, 28 de julho. Anúncio público via rádio comunitário ainda operacional. Silver Lake oferece suporte médico emergencial limitado. Equipamentos de oxigenoterapia, refrigeração de medicamentos críticos, água potável. Prioridade absoluta para casos graves. Avaliação por profissional de saúde, sem garantias de aceite. 4 horas depois, fila de 20 carros na entrada da rua. Foi quando Thomas Wright estabeleceu o ponto de controle. Não era checkpoint militar. Não havia armas. Não havia uniformes.
Era apenas um veterano de 61 anos, com prancheta e bom senso, tentando criar ordem onde havia urgência. Nome, endereço, natureza da necessidade, aguarde avaliação. Angela fazia triagem. Verificava sinais vitais, priorizava. Muitos foram dispensados com orientações básicas. Alguns foram aceitos para atendimento pontual. Pouquíssimos foram conectados permanentemente. Lisa Bennett, vizinha da microrrede, trabalhou ao lado de Thomas. 43 anos. Gerente de projetos antes do colapso. Boa com organização. Melhor com pessoas. Ajudou a manter a calma na fila. Explicou limitações. Gerenciou expectativas. Kevin Foster, 28 anos, personal trainer, voluntariou para ajudar com casos de transporte. Pessoas que vinham a pé, exaustas, desidratadas. Ele coordenava água, sombra, descanso antes de retorno. A operação funcionou surpreendentemente bem. Até que não funcionou. 15 horas, homem de 50 e poucos anos chegou ao ponto de controle. Nervoso, agressivo. Minha esposa precisa de insulina. Ela está diabética há 20 anos. A geladeira dela não funciona há 4 dias. A insulina está perdendo efeito. Vocês têm que ajudar. Angela avaliou. Conseguimos refrigerar, mas o estoque dela precisa ser avaliado. Se já degradou muito, refrigeração não reverte. E não temos insulina para distribuir. Apenas conservamos o que as pessoas trazem. Então vocês são egoístas. Têm energia e ficam escolhendo quem merece? Thomas interveio. Senhor, temos capacidade limitada. Já estamos atendendo 47 pessoas de fora da comunidade original. Fazemos o que podemos. Não é suficiente. A tensão escalou. Outros na fila começaram a murmurar. Apoio, discordância, frustração generalizada procurando o alvo. David foi chamado. Aproximou-se calmamente. Entendo sua frustração. Traga a insulina. Vamos avaliar. Se estiver viável, refrigeramos. Se não, orientamos sobre opções. O homem hesitou. Depois aceitou. Voltou ao carro. Trouxe os frascos. Angela testou. 2 ainda viáveis. 2 comprometidos, explicou. Guardou os viáveis. Orientou sobre os comprometidos. O homem chorou. Agradeceu. Saiu. Mas a semente estava plantada. A narrativa se espalhando. Eles têm. Eles escolhem. Eles decidem. Segunda-feira, 29 de julho. Reportagem mais extensa na televisão ainda operando via satélite. Câmeras aéreas. Drones mostrando Houston no escuro. Zoom em Silver Lake. Luzes acesas. Contraste gritante. Título: Ilha de Luz. Comunidade solar sobrevive enquanto milhões sofrem. Entrevistas com moradores de outras áreas. Opiniões divididas. É inspirador. Prova que alternativas existem. Deveríamos ter investido nisso. É injusto. Porque eles têm e nós não. Energia deveria ser direito de todos. É egoísta. Poderiam compartilhar mais, expandir para bairros vizinhos. Jennifer Hayes, em entrevista técnica, tentou explicar. Não é egoísmo, é física. Micro-redes são dimensionadas para cargas específicas. Exceder capacidade colapsa o sistema. É como pedir que um carro de 5 lugares transporte 20. Não funciona. Não é má vontade, é limite de engenharia. E mais nuance se perde quando pessoas estão desesperadas. Terça-feira, 30 de julho. Comitiva da FEMA visitou Silver Lake. Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Avaliação oficial. Inspecionaram o sistema. Entrevistaram Davi, revisaram documentação técnica. Veredito: sistema tecnicamente sólido, operação eficiente, violação regulatória confirmada, mas suspensa durante estado de emergência. Recomendação: expansão para comunidades adjacentes sob supervisão federal. David olhou para o relatório. Expansão? Com quais equipamentos? Quais baterias? Quais painéis? Não se improvisa microrrede. Leva tempo. Planejamento. Investimento. Compreendemos, mas politicamente, a óptica de comunidade privilegiada é problemática. Sugerimos gesto de cooperação, compartilhamento temporário, até a situação normalizar. E se normalização demorar semanas, meses? Silêncio desconfortável. O representante da FEMA tentou outra abordagem. Senhor Thompson,
Vocês provaram que modelo funciona. Agora precisam provar que modelo é para todos, não apenas para quem teve recursos para instalar. David sentiu o peso da frase. A armadilha ideológica. Sucesso se torna culpa, preparação se torna privilégio. Autonomia se torna egoísmo. Quarta-feira, 31 de julho. Manifestação na entrada de Silver Lake. Pequena. 23 pessoas. Cartazes escritos à mão. Energia é direito humano. Compartilhem a luz sem privilégios na crise. Não era violenta. Não era ameaçadora. Era apenas desesperança organizada. Esperança frustrada se transformando em raiva direcionada. Thomas e sua equipe mantiveram postura calma. Não confrontaram. Não responderam agressivamente. Apenas explicaram repetidamente. Capacidade limitada. Critérios médicos. Impossibilidade física de atender demanda ilimitada. A manifestação durou 3 horas. Depois dispersou, mas deixou marcas psicológicas. Crianças da comunidade assustadas. Famílias questionando se fizeram escolha certa. Se preparação valia pressão social resultante. Reunião emergencial da microrrede naquela noite. Sarah expressou o que muitos sentiam. Estamos sendo punidos por fazer a coisa certa, por planejar, por investir, por não depender. David balançou a cabeça. Não estamos sendo punidos. Estamos sendo testados. Preparação técnica foi fase 1. Preparação psicológica e social é fase 2. E essa é mais difícil. Richard Palmer, o vizinho cético que se tornou aliado, falou: Tenho uma pergunta honesta. Se você pudesse voltar no tempo, ainda faria isso? Mesmo sabendo a pressão que viria, David não hesitou. Sim, porque a alternativa é estar lá fora, no escuro, dependente, sem opções. Aqui temos peso de decisões, lá fora só tem peso de impotência. Lucas, seu filho, adicionou perspectiva mais jovem. As pessoas não estão com raiva porque temos luz. Estão com raiva porque elas não têm. E é mais fácil culpar quem tem do que culpar o sistema que falhou. Ou suas próprias escolhas que não priorizaram preparação. Profundo. Desconfortável. Verdadeiro. Naquela noite, enquanto Houston completava uma semana no escuro, enquanto 3 transformadores principais continuavam sem substituição confirmada, enquanto autoridades anunciavam estimativa revisada de 10 a 14 dias para restauração parcial, enquanto saques diminuíam, mas desespero aumentava, e enquanto sociedade se reorganizava em bolsões de sobrevivência adaptativa, a comunidade de Silver Lake compreendia uma verdade fundamental sobre a escalada da sobrevivência. Não é linear. Não basta ter recursos. Precisa gerenciar percepção, construir legitimidade, equilibrar solidariedade com sustentabilidade, manter humanidade sem perder pragmatismo. O som dos geradores solares funcionando silenciosamente valia mais que dinheiro, valia mais que ouro, valia liberdade, valia escolhas, valia dignidade, mas também valia alvo nas costas, valia pressão constante, valia julgamento permanente. E David Thompson, engenheiro que um dia apenas quis proteger sua família, agora carregava a responsabilidade por 400 almas e decisões que definiriam se a autonomia energética era modelo de futuro ou apenas privilégio temporário que desmoronaria sob peso de expectativas impossíveis de atender. A resposta ainda estava sendo escrita, dia após dia, quilowatt após quilowatt, escolha após escolha. Sexta-feira, 2 de agosto. 10 dias sem energia na maior parte de Houston. 11º amanhecer no escuro. Mas em Silver Lake, algo diferente estava acontecendo. Não apenas sobrevivência, transformação. Jennifer Hayes retornou. Não como representante da ERCOT, como estudante, trazia equipamentos de medição, laptop com bateria carregada pelos painéis de David. Missão: documentar o fenômeno. Durante 3 dias, ela coletou dados, padrões de consumo, eficiência de conversão, taxa de degradação das baterias sob uso intenso, resiliência do sistema sob carga variável, comportamento social dos usuários. Os resultados foram reveladores.
Vocês estão operando a 92% de eficiência, ela anunciou na reunião comunitária. Sistemas comerciais de grande escala operam entre 75% e 85%. Vocês são mais eficientes que usinas. Por quê? David respondeu. Escala, proximidade, interesse próprio. Jennifer elaborou. Sistemas centralizados perdem energia na transmissão. Cabos de alta tensão ao longo de centenas de quilômetros. Transformadores em cascata. Perdas térmicas. Vocês geram onde consomem. Zero distância. Zero desperdício de transmissão. Mas havia mais. E tem o fator humano, Saras adicionou. Quando cada pessoa sabe que desperdício dela impacta vizinhos, comportamento muda. Luzes desnecessárias são apagadas. Aparelhos desnecessários são desligados, não por regra, por consciência coletiva. Era filosofia econômica em escala micro. Tragédia dos comuns invertida. Quando todos compartilham recurso limitado e se conhecem pessoalmente, cooperação emerge naturalmente. Thomas Wright trouxe perspectiva militar. É doutrina básica de operações especiais. Unidades pequenas, autônomas, com recursos próprios, são mais resilientes que exércitos grandes dependentes de linhas de suprimento. Cortam a linha, exército colapsa. Unidade autônoma continua operando. A analogia ressoou. Richard Palmer, convertido de cético a crente, formulou a pergunta central. Então, o que aprendemos aqui? Que o modelo todo de energia centralizada está errado? Jennifer hesitou. Depois respondeu com honestidade profissional. Não errado. Inadequado para o século XXI. Foi perfeito para o século XX. Economia de escala. Democratização de acesso. Mas criou vulnerabilidades que não existiam antes. Ela projetou dados no laptop. Rede elétrica americana tem 200 mil milhas de linhas de transmissão de alta tensão. 55 mil subestações. Infraestrutura construída ao longo de 70 anos. Interconectada, eficiente e com pontos únicos de falha que, quando explorados, colapsam regiões inteiras. Pausa dramática. Vocês demonstraram alternativa. Não substituição, complemento. Micro-redes descentralizadas como seguro contra a falha sistêmica. Quando o grande colapsa, o pequeno sustenta. David assumiu. Mas a questão maior não é só técnica, é filosófica. É sobre dependência versus autonomia. Ele caminhou até o quadro branco. Desenhou 2 diagramas. Modelo centralizado. Centro único, linhas irradiando, todos dependentes da fonte central. Eficiente quando funciona. Catastrófico quando falha. Modelo descentralizado. Múltiplos nós. Interconectados, mas independentes. Cada um capaz de sustentar-se. Redundância incorporada. Civilização moderna escolheu centralização porque era mais barata, mais simples, mais controlável. Mas pagamos preço oculto. Fragilidade sistêmica. Angela trouxe perspectiva médica. É como o corpo humano, sistema circulatório centralizado. Coração para. Tudo para. Versus sistema linfático, distribuído, sem centro único. Muito mais resiliente. Menos eficiente, mas muito mais robusto. Lucas, o filho de David, absorvendo tudo, fez observação geracional. Então vocês construíram internet da energia, descentralizada, peer-to-peer, resistente à censura e falha. A analogia era precisa. David concordou. Exato. E assim como internet descentralizada assustou governos porque não podiam controlar, energia descentralizada assusta empresas e reguladores pela mesma razão. Jennifer, ainda ligada institucionalmente ao sistema, sentiu necessidade de defender. Não é sobre controle malicioso, é sobre coordenação. Rede centralizada permite planejamento, previsão, equilíbrio entre oferta e demanda. Permite, Thomas retrucou, mas também cria dependência que se torna arma. Controle de energia é controle de população. Sempre foi. Ao longo de toda a história. Silêncio pesado. Sarah quebrou a tensão. Não precisamos resolver isso hoje, mas precisamos definir o que defendemos. Porque se esse modelo funciona, e está funcionando, outras comunidades vão querer replicar. E vamos enfrentar questões difíceis. A discussão evoluiu para questões práticas e filosóficas que definiriam o futuro da comunidade.
Questão 1. Compartilhamento de conhecimento. Deveriam documentar e publicar como construíram o sistema? Tornar replicável? Argumentos a favor. Empoderamento comunitário. Multiplicação de resiliência. Redução de dependência sistêmica. Argumentos contra. Complexidade técnica. Risco de instalações inadequadas. Possível interferência regulatória agressiva se movimento crescer. Votação. 28 a favor, 12 contra. Decisão. Documentar, mas com avisos claros sobre complexidade e necessidade de expertise técnica. Questão 2. Modelo econômico. Se comunidades vizinhas quiserem replicar, deveriam oferecer consultoria? Paga ou gratuita? Richard sugeriu: tempo tem valor, expertise tem valor. Não é capitalismo selvagem cobrar por conhecimento especializado. É sustentabilidade. Angela contra-argumentou: mas se cobrarmos, perpetuamos problema. Só comunidades ricas poderão replicar. Exatamente o que estão nos acusando agora. Meio termo. Consultoria básica gratuita. Implementação técnica cobra custos reais. Sem lucro, mas sem prejuízo. Aprovado por maioria. Questão 3. Interface com autoridades. Como lidar com pressão crescente de reguladores e governo? Jennifer ofereceu insight. Estão entre duas opções: criminalizar vocês como exemplo ou estudar vocês como modelo. Depende de como enquadramos narrativa. Thomas foi direto. Então enquadramos como patriótico, resiliência comunitária, segurança energética, independência americana. Difícil atacar isso. David concordou. E oferecemos cooperação condicionada, dispostos a colaborar, mas não a sacrificar sistema funcional por política ou burocracia. Questão 4. Expansão física. Deveriam tentar expandir microrrede para ruas adjacentes? Engenheiro calculista em David fez contas. Cada 10 casas adicionais requer 40 painéis solares, 6 baterias de íon lítio, 2 inversores, cabeamento, controladores. Custo aproximado, $120 mil. Tempo de instalação com equipe pequena, 3 semanas. Multiplicado por recursos limitados e urgência presente. Impossível. Mas Sarah sugeriu alternativa. E se ensinarmos sistemas menores, cada casa para si, painéis básicos, bateria única, independente? Menos eficiente que microrrede, mas infinitamente melhor que zero. A ideia tinha mérito. Kevin Foster, o jovem trainer, voluntariou. Posso organizar workshops, ensinar instalação básica, aqui mesmo. Quem quiser aprender, vem. Trazem materiais. Instalamos juntos, aprendem fazendo. Aprovado entusiasticamente. A reunião durou 4 horas. Quando terminou, algo fundamental havia mudado. Não eram mais apenas comunidades sobrevivendo. Era um movimento nascente. Doutrina emergindo. Filosofia de autonomia energética se cristalizando em princípios replicáveis. Jennifer compilou tudo em documento. Título: Microrredes Resilientes. Manual técnico e filosófico para a autonomia energética comunitária. 47 páginas. Diagramas técnicos. Listas de equipamentos. Cálculos de dimensionamento. Mas também princípios organizacionais. Estruturas de governança. Protocolos de compartilhamento, ética de distribuição. Ela planejava submeter para revisão peer em journals de engenharia, mas também para publicação livre online, acessível, replicável. Sábado, 3 de agosto. Notícia surpreendente. 2 subestações restauradas. Energia parcial retornando para a região oeste de Houston. Estimativa revisada. Restauração completa em 5 a 7 dias. A crise estava terminando, mas algo irreversível havia acontecido. David recebeu 43 e-mails, pessoas de outros estados, outros países. Viram as reportagens. Queriam replicar. Comunidades em áreas propensas a furacões, regiões com infraestrutura precária, locais remotos com rede instável. O modelo funcionava, e o mundo estava percebendo. Thomas fez observação profética. Vocês percebem o que fizemos? Não salvamos apenas nossa comunidade. Provamos conceito, demonstramos viabilidade. Agora é tarde para colocar gênio de volta na garrafa.
Richard, sempre pragmático, adicionou: "E autoridades sabem, por isso a pressão. Não é sobre nós, é sobre o que representamos. Precedente, alternativa, escolha." Angela resumiu o sentimento coletivo. Eles podem não gostar, podem dificultar, mas não podem negar que funciona. E quando algo funciona enquanto o sistema oficial falha, pessoas escolhem o que funciona. Era a lógica darwiniana aplicada a sistemas sociais. Seleção natural, adaptação, sobrevivência do mais apto. E naquele momento, em contexto de colapso, micro-rede descentralizada era o mais apto. Domingo, 4 de agosto. Primeira oficina de instalação solar básica. 23 participantes, famílias de bairros adjacentes, trazendo painéis comprados com urgência, baterias automotivas adaptadas, inversores básicos. Kevin e David ensinaram, passo a passo. Segurança primeiro. Depois, funcionalidade, conexões corretas, aterramento adequado, proteções de sobrecarga. Não eram sistemas sofisticados, não eram micro-redes. Eram ilhas individuais de energia, mas funcionavam. Ao final do dia, 23 casas tinham capacidade básica independente. Luzes, ventilador, carregamento, refrigeração limitada. Uma dessas famílias era de Mark Sullivan, bombeiro, 42 anos. Trabalhou turnos de 18 horas durante o apagão. Viu o pior. Respondeu ao pior. Ele agradeceu com voz embargada. Vocês não sabem o que significa. Não é só luz, é controle, é escolha. É saber que se acontecer de novo, e vai acontecer, não estou indefeso. Era exatamente isso. Doutrina da autonomia não é sobre isolamento. Não é sobre egoísmo. É sobre dignidade de ter opções quando os sistemas falham. É sobre não ser refém de infraestrutura que demonstrou fragilidade. É sobre distribuir poder, literal e figurativamente. Naquela noite, enquanto Houston via luzes retornando gradualmente, enquanto normalidade começava a se restabelecer, enquanto comemoração mesclava com trauma do que passou, David Thompson olhou para sua comunidade e compreendeu. Não construíram apenas sistema elétrico alternativo. Construíram modelo social. Prova de conceito de que descentralização não é retrocesso, é evolução, é robustez, é resiliência verdadeira. E resiliência verdadeira não é nunca cair, é ter múltiplos sistemas para se levantar. Civilização aprendeu isso da forma difícil. 10 dias no escuro. 4 milhões de vidas interrompidas. Bilhões em perdas econômicas. Vidas perdidas por falta de acesso a cuidados básicos. Tudo porque assumiram que sistemas complexos não falham. E que se falhassem, recuperação seria rápida. Ambas premissas estavam erradas. Mas da falha, emergiram sementes de sistemas melhores. Mais distribuídos, mais resilientes, mais humanos. E isso, David percebeu, era legado que valia mais que qualquer economia na conta de luz. Era conhecimento transmissível, replicável, viral no melhor sentido. A doutrina da autonomia não precisava ser imposta, apenas demonstrada, e depois, inevitavelmente, adotada por todos que enfrentaram a escuridão e decidiram que nunca mais permitiriam dependência total de sistemas que não controlam. Quinta-feira, 8 de agosto. 16 dias após o apagão. 4º dia com energia restaurada em Houston. A cidade voltou, mas não voltou igual. Memorial Hermann Hospital retomou a operação normal, mas instalou o sistema solar de backup. Nunca mais dependeria exclusivamente de geradores a diesel. Supermercados reabriram. Mas muitos investiram em sistemas de energia renovável. Aprenderam que perda de estoque em 3 dias custava mais que instalação de painéis. Postos de gasolina voltaram a funcionar. Mas proprietários inteligentes adicionaram baterias e painéis. Combustível é inútil se bombas não ligam. Houston mudou. Imperceptivelmente. Profundamente. David Thompson recebeu ligação do governador. Não era convocatória, era convite. Sr. Thompson, gostaríamos que apresentasse seu projeto para a Comissão de Infraestrutura Estadual. Estamos revisando códigos de construção, considerando incentivos para micro-redes residenciais. Sua experiência seria valiosa. De infrator a consultor em 16 dias. Mas não era só Texas. Califórnia, propensa a apagões por incêndios, solicitou cópia do manual de Jennifer.
Flórida, atingida regularmente por furacões, iniciou o programa piloto de micro-redes comunitárias. Porto Rico, ainda se recuperando de furacões anteriores, viu o modelo como solução permanente. O conceito viralizou, não por imposição, por necessidade demonstrada. Marcus Garrett, o engenheiro-chefe de cibersegurança que havia alertado sobre vulnerabilidades 6 meses antes, visitou Silver Lake. Olhou para o sistema, para a comunidade, para a resiliência construída. Vocês fizeram o que não conseguimos, admitiu. Protegeram contra a falha que não conseguimos prevenir completamente. Construíram redundância real, não teórica. David respondeu com humildade. Não somos heróis, fomos apenas cautelosos e tivemos sorte de ter recursos, tempo e conhecimento para implementar. Mas essa é a questão, Marcus insistiu. Como democratizamos isso? Como tornamos acessível para a comunidade sem engenheiro elétrico residente? Sarah havia pensado nisso. Cooperativas. Modelo já existe para crédito, agricultura, habitação. Por que não energia? Comunidades se organizam. Contratam expertise compartilhada. Investem coletivamente. Benefícios distribuídos. Jennifer, agora desligada da ERCOT e trabalhando como consultora independente, elaborou. E governos incentivam subsídios direcionados, não para grandes corporações solares, para cooperativas comunitárias, retorno social maior, resiliência maior, democratização real. Era modelo híbrido, capitalismo cooperativo, autonomia coletiva, individualidade interdependente. Paradoxo que funcionava. Thomas Wright organizou churrasco comunitário. Celebração e reflexão. Toda a comunidade convidada. Mais famílias que haviam sido atendidas durante crise. Mark Sullivan, o bombeiro que aprendeu instalação solar básica, trouxe família. Sistema dele funcionando perfeitamente. Primeira vez na vida que me sinto realmente preparado para emergências. E eu sou bombeiro. Passei carreira preparando outros, mas não a mim mesmo. Helen Palmer, esposa de Richard, a diabética que quase perdeu insulina, aproximou-se de Sarah. Obrigada. Não apenas por guardar minha medicação, mas por mostrar que preparação não é paranoia, é prudência. Angela Martinez, ainda trabalhando no hospital, mas agora também como consultora de preparação médica comunitária, organizava workshops sobre gestão de emergências de saúde, ensinando famílias a manter estoques adequados, a refrigerar medicamentos críticos, a reconhecer sinais de alerta. Conhecimento se espalhava. Vírus benéfico de preparação. Kevin Foster abriu pequeno negócio. Instalações solares comunitárias. Não vendia sistemas de luxo. Vendia autonomia acessível, painéis básicos, baterias dimensionadas para necessidades reais. Instalação com ensino incluído. Richard Palmer, o ex-cético, tornou-se maior evangelista. Eu zombei, chamei de exagero, e quando precisei, eles estavam lá. Não porque eu merecia, mas porque eles escolheram ser melhores que meu julgamento. Era redenção prática, humildade aprendida no escuro. Lucas Thompson, agora considerando engenharia elétrica na faculdade, estava diferente. Passei vida inteira pensando que tecnologia era sobre inovação sexy. Aplicativos, IA, espaço. Mas a tecnologia que realmente importa é a que funciona quando todo o resto falha. Isso é inovação real. Era a perspectiva que economistas levam décadas para aprender. Ele aprendeu em 16 dias. Jennifer publicou seu artigo. Resiliência descentralizada. Análise de micro-redes comunitárias durante colapso de infraestrutura crítica. Foi aceito em 3 jornais especializados. Citado em relatório do Departamento de Energia, baixado 47 mil vezes no primeiro mês. Conhecimento não escondido, compartilhado, multiplicado. David observou tudo com mistura de orgulho e apreensão. Criamos movimento sem querer. Começou como preparação familiar. Virou modelo comunitário. Agora está virando filosofia política. Sarah sorriu. Movimentos sempre começam pequenos. Pessoa preocupada com família. Comunidade preocupada com vizinhos.
e, de repente, está desafiando premissas fundamentais de como sociedade organiza infraestrutura crítica. Thomas levantou o copo. Brinde, não ao que passamos, mas ao que provamos. Que autonomia não é luxo, é necessidade. Que preparação não é paranoia, é responsabilidade. E que dependência total de qualquer sistema, não importa quão robusto pareça, é vulnerabilidade esperando para ser explorada. Todos ergueram copos, água, cerveja, suco, refrigerante, não importava. Era simbolismo. Enquanto o sol se punha sobre Houston, luzes da cidade acendiam. Sistema restaurado, grid funcionando, normalidade retomada. Mas nos telhados de Silver Lake e crescente número de bairros ao redor, painéis solares brilhavam sob luz crepuscular. Não mais decoração, não mais hobby. Seguro ativo, proteção real, autonomia genuína. David olhou para a família, para a comunidade, para o sistema que construíram. Lembrou da primeira reunião de bairro, 3 anos atrás. Apresentando o projeto, enfrentando ceticismo, ouvindo zombarias. O Texas nunca falha. Energia é garantida. Você está exagerando. Não exagerou, subestimou-se algo. Porque desastre não foi só técnico. Foi social, foi psicológico, foi teste de valores, solidariedade, limites morais e capacidade humana de adaptação sob pressão. E na escuridão total, literal e metafórica, luz não era apenas eletricidade, era esperança, era dignidade, era escolha, era poder, no sentido mais fundamental da palavra. Sarah segurou a mão dele. Valeu a pena? Todo o trabalho, investimento, pressão? David não hesitou. Cada segundo, cada dólar, cada quilowatt. Porque o que eles provaram transcendia a energia. Provaram que indivíduos informados e organizados podem criar sistemas mais resilientes que corporações gigantes e governos burocráticos. Provaram que descentralização não é enfraquecimento, é fortalecimento através de redundância distribuída. Provaram que comunidades preparadas sobrevivem não apesar de serem pequenas, mas porque são pequenas, ágeis, adaptáveis, pessoais. E provaram algo mais profundo. Que quando você constrói autonomia genuína, outros não veem ameaça, veem inspiração. E replicam. 3 meses depois, Houston tinha 147 micro-redes comunitárias registradas. Texas tinha 412. Estados Unidos tinham 3.862. Movimento exponencial. Não por marketing, por eficácia demonstrada. Governo federal eventualmente reconheceu realidade. Lançou o programa Resiliência Energética Comunitária. Subsídios para cooperativas, treinamento técnico. Certificação de instaladores. Não impediram, institucionalizaram, porque não podiam negar o que funcionava. David recebeu convite para falar em conferência de energia renovável. Plateia de 500 pessoas, engenheiros, políticos, empresários, acadêmicos. Título da palestra: Da garagem ao grid. Como micro-redes comunitárias redefinem resiliência. Ele contou história, não glorificou, não omitiu dificuldades. Falou sobre pressão, sobre escolhas impossíveis, sobre peso de decidir quem recebe energia limitada. Terminou com reflexão. Sociedade moderna construiu maravilhas. Sistemas complexos que entregam conforto instantâneo. Energia com apertar de botão. Água com girar de torneira. Informação com toque de tela. Mas complexidade cria fragilidade. E assumimos que alguém, em algum lugar, está garantindo que isso nunca falhe. Ninguém estava. Ou melhor, estavam tentando, mas sistemas perfeitos não existem. Falhas acontecem. Por ataques, por negligência, por desastres naturais, por erro humano, por complexidade emergente que ninguém previu. Não construímos micro-rede porque somos especiais. Construímos porque entendemos que confiar totalmente em algo que não controlamos é aposta, não garantia. E quando a aposta falha, você quer ter cartas alternativas. Energia alternativa, sistemas alternativos, opções. Não é sobre não confiar no sistema, é sobre não depender exclusivamente dele. Resiliência real não é construir sistemas infalíveis.
É construir multiplicidade de sistemas que se complementam quando algum falha. E a boa notícia: qualquer comunidade pode fazer isso. Não precisa de engenheiro. Precisa de vontade coletiva, investimento moderado e coragem de desafiar a narrativa de que infraestrutura só pode vir de cima para baixo. Porque nossa história prova o contrário. Pode vir de baixo para cima, e quando vem, é mais resiliente, mais pessoal, mais humana. Aplausos. Longos, sinceros. Porque a ideia cuja hora chegou não pode ser parada, apenas adaptada, multiplicada, evoluída. E a hora da autonomia energética havia chegado. Não por ideologia, por necessidade demonstrada em 16 dias de escuridão que revelaram fragilidade escondida sob décadas de confiabilidade aparente. Anos depois, quando pesquisadores estudarem virada do século XXI, identificarão fenômenos culturais emergentes. Movimento Maker. Criptomoedas descentralizadas. Fazendas urbanas. Micro-redes energéticas. Padrão comum. Descentralização de sistemas que se tornaram grandes, lentos, frágeis, controlados centralmente. Não é rejeição de tecnologia, é evolução dela. De sistemas monolíticos para redes distribuídas, de dependência para autonomia, de passividade para agência. David Thompson não iniciou revolução. Apenas acendeu luz no momento em que todos perceberam o quão escuro estava. E luz atrai, inspira, multiplica. Eles riram quando ele instalou painéis. Zombaram quando ele insistiu em preparação. Chamaram de exagero quando ele organizou comunidade. Pararam de rir quando a escuridão chegou. E quando a escuridão foi embora, não esqueceram que havia lugar onde luz nunca se apagou. E compreenderam verdade antiga redescoberta. Aquele que controla a própria energia, controla próprio destino. E aquele que ensina outros a fazer o mesmo, não é ameaça ao sistema. É semente de sistema melhor, mais resiliente, mais humano, mais verdadeiramente sustentável. Porque sustentabilidade não é apenas ambiental, é social, é técnica, é filosófica. É capacidade de sustentar quando o suporte externo desaparece. E nisso, pequena comunidade de Silver Lake, Pearland, Texas, escreveu o manual que o mundo inteiro começou a ler. Não porque eram perfeitos, mas porque, quando testados, não quebraram. E em mundo cada vez mais frágil, isso é revolução por si só. Esta é história baseada em cenário hipotético. Ficção inspirada em vulnerabilidades reais e soluções possíveis. Mas lições são verdadeiras. Preparação não é paranoia. Autonomia não é egoísmo. E resiliência começa com escolha individual de não ser completamente dependente de sistemas que você não controla. A luz mais confiável é aquela que você mesmo pode acender.